Olá, olá para todas as pessoas que se inscreveram no nosso curso. Seguimos a nossa maratona agora como uma jornada, né? Coisa mais maravilhosa. Me surpreendi com o número de pessoas inscritas, assim, estou bem feliz mesmo com as pessoas que estão engajadas no seu próprio propósito, né? Não é nem engajada comigo ou com os cursos, com as maratonas, com as jornadas, é algo consigo mesmo, né? É uma coisa muito bonita tudo isso. Estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certo? Sim? Ai, que bom. Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui, ver essas carinhas. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Vamos ter aula de 1 hora hoje. Ontem já teve, né? Meio sem querer, assim, mas passamos um pouco, mas também foi necessário, né? Tava bem forte, continua tudo muito forte. Mas nada que a gente também não dê conta, né? Porque tudo que o campo e o conhecimento trazem para nós são coisas que a gente tem condição de ver. São coisas que, assim, chega um momento que não tem mais como colocar para baixo do tapete, né? Então, eu continuo recebendo muitos retornos positivos das pessoas, coisas, assim, bem importantes, né? Hoje mesmo, de manhã, eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu consegui convencer o meu marido a assistir algumas aulas de constelações. E pela primeira vez, num casamento de muitos anos, né, pelo que ela falou, eles conseguiram ter um diálogo onde eles se deram conta de algumas coisas, né? Que um percebia o outro assim em algumas posturas que não eram legais, e é surpreendente quando a gente pede esse feedback, vamos dizer assim, esse retorno amoroso, né? Quando dá para ser amoroso, quando a gente está conseguindo dialogar com as pessoas que a gente mais se relaciona. Isso não é só em relacionamento de casal. Isso é em qualquer tipo de relacionamento. Porque às vezes nós temos os nossos vícios de hábitos e de coisas que para nós são normais. Eu mesma tenho um jeito assim, às vezes meio direto de falar as coisas. E nem sempre quem convive comigo leva isso com tranquilidade. Então vejam o que para mim é algo comum, normal. Eu penso, eu estou sendo legal com a pessoa, eu estou sendo direta, não gosto disso, gosto daquilo, gosto de dialogar. Para a pessoa, às vezes, é uma ofensa, é um problema. Então, isso é um alinhamento de visão também que a gente vai conversar hoje, né? A respeito do alinhamento de visão nas relações. Nós vamos conversar muitas coisas, gente, vamos conversar muitas coisas. O que muda, né, da nossa maratona para a nossa jornada agora? É diferente. Por quê? A maratona, ela tem um foco da gente conhecer as raízes de tudo que existe. A gente amplia a nossa visão a respeito de, nossa, isso aqui que eu faço pode ser uma limitação ancestral. Isso que aconteceu comigo e com a minha mãe pode ser um movimento de amor interrompido lá que alguém não foi amamentado. Isso aqui eu acho que foi do meu parto, que eu nasci de cesárea, eu tenho uma dificuldade de fazer as coisas sozinha. Isso aqui é uma crença que eu tive lá na minha infância, quando minha mãe disse uma coisa para mim, que ela falou com uma boa intenção, mas eu entendi diferente. Então a gente abre essas portas, né? Agora na jornada a gente entra dentro dessas portas. Por isso que é um curso aqui dentro do Zoom para quem realmente assim está mais comprometido já com esse processo, né? Porque tem coisas que realmente não desmerecendo ninguém, eu sempre falo isso, mas tem conteúdos e coisas que precisa ser o momento das pessoas acessarem. Que tem muitas coisas que a gente trata, por exemplo, dentro da mentoria avançada, que a gente não trata no público. Primeiro, porque às vezes as pessoas não iriam nem compreender o meu trabalho, no sentido de achar até que é meio doido, né? Algumas coisas. Então a gente vem trazendo uma base, né, nessas nossas maratonas de lives e constelações, para poder estar aqui nesse curso hoje, aprofundando. Outra diferença, a maratona ela é muito teórica, por mais que tenha constelação que é prático, traz a teoria para nós, né? Agora, a jornada são pontos práticos, onde a gente vai conseguir ter um objetivo para na quinta-feira, quando terminar a aula da quinta-feira, sexta-feira, a gente acordar e a gente já ter percebido nos nossos relacionamentos alguma transformação. Nós vamos escolher aqui e agora qual a transformação que nós vamos fazer. E nós vamos focar o conteúdo e a prática dessa jornada despertar do olhar para a gente poder já resolver o que nós estamos precisando numa maior prioridade, digamos assim, nessa semana. Porque a vida é aqui e agora. Às vezes a gente pensa assim,
tem o momento certo das coisas, tem os emaranhamentos, tem forças que influenciam, tem tudo isso. Mas o que aqui e agora eu posso fazer para já ter um resultado positivo, mesmo que em paralelo eu siga resolvendo outras coisas? Isso acontece por meio do poder do olhar. O nome inicial do meu projeto é o poder do olhar. Quando nem consteladora eu era ainda, eu nem sabia o que eu ia fazer, eu criei esse nome, o poder do olhar. Por quê? Já falei isso para vocês na maratona. Porque o nosso passado não muda, os nossos pais são os pais perfeitos para nós. As nossas histórias, os fatos que aconteceram com a gente são o que são, tudo é tal qual é, né? Tudo foi como tinha que ser. Não existe, assim, digamos, injustiça, e isso às vezes é muito difícil da gente conseguir se harmonizar com isso. De que não existe injustiça, de que tudo é sistêmico, né? Coisas plantadas lá atrás a gente está colhendo hoje, coisas que nós estamos plantando aqui, os nossos descendentes vêm colher. Então vejam a importância da gente estar fazendo isso. E não só para as pessoas que têm filhos, mas para as pessoas que têm sobrinhos, para as pessoas que têm projetos. Os nossos projetos na nossa vida são filhos. Filhos por quê? Porque também levam o amor em frente. Os nossos projetos, os nossos trabalhos que servem à vida, que servem à humanidade. Então, tudo isso é algo que depende do poder do nosso olhar, a gente transformar as visões que a gente tem a respeito do passado pelo conhecimento, né? A gente desconstruir, que a gente vai falar hoje do desconstruir, para a gente poder reconstruir algo novo nas coisas que não estão nos levando adiante. O poder do olhar é para quê também? Para que a gente possa ter um olhar para reconhecer as nossas qualidades. Porque às vezes a gente se olha no espelho, a gente só vê defeito, a gente só vê feiura, a gente acha que está tudo errado. Tudo que a gente faz não é mais que a obrigação. Quem aqui já se sentiu assim? Né? Deixa eu olhar para vocês. Quem aqui se identifica com isso? Ah, eu não faço mais que a minha obrigação? Ah, não, mas isso aqui o meu vizinho faz melhor. Não, ai, como tu tá bonita, as pessoas dizem. Ai, não, mas essa roupa é velha. Quem aqui? Quem nunca? Né? Gente, tudo isso está demonstrando assim que a gente ainda não está usando o poder do nosso olhar a nosso favor. A forma como a gente se vê, uma forma crítica às vezes, é a forma que a gente vê a nossa vida, o nosso passado, as pessoas, o presente, o futuro. Medo, às vezes, de vivenciar coisas boas por medo de repetição, medo de sofrer, medo de repetir as histórias. Então, o poder do olhar, essa jornada de despertar do olhar, é a gente despertar para isso, para a solução, que o que não está dando certo na nossa vida hoje não está nos levando adiante do jeito que a gente está vendo e que a gente está agindo. É o que a gente está fazendo com tudo isso, que está nos deixando assim nos lugares que muitas vezes a gente não quer estar, né? Nas posições, num relacionamento. Não que necessariamente precise terminar um relacionamento, mas um relacionamento ele pode recomeçar com outro olhar. E isso cada um que está aqui vai sentir no seu coração, né? Quem está sozinho, quem não tem um relacionamento de casal, o próprio relacionamento consigo mesmo. É um grande relacionamento, é o que reflete em todos os outros, né? Tudo isso vocês já estão sabendo. Boa noite a todos aqui que estão mandando, né, no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. E também eu criei, gente, essa jornada, vamos dizer assim, esse segundo passo de aprofundamento, porque eu quero que vocês conheçam mais como é o meu trabalho mesmo, dentro das turmas regulares, tá? Porque essa semana eu vou apresentar para vocês também um novo curso, onde vocês vão ter a oportunidade de entrar nas turmas regulares. Quem quiser, vamos aproveitar esses 4 dias, vocês vão conhecer a forma que é a experiência de estar dentro de uma turma regular. Eu tenho várias alunas minhas aqui, que sabem como que é e estão aqui, né, nessa jornada também participando aí com a gente. Eu sou muito grata por estarem comigo. Tenho muitas alunas e alunos novos também, né? Muita gente assim que está chegando, para mim isso é uma honra. Eu acho legal fazer esse formato da pessoa poder conhecer, me conhecer, conhecer meus alunos, né, minhas alunas, conhecer o trabalho, para tomar decisões, né, do que a pessoa quer fazer, do que não quer, e dar mais passos, porque a nossa jornada ela é infinita. Hoje mesmo uma aluna escreveu um texto, né, para eu colocar no meu site, que vai ser lançado semana que vem, um site maravilhoso com todas as coisas do meu trabalho lá, dando spoiler aqui, que nem dizem os jovens modernos, né, trazendo novidades antes do tempo aí, mas é que me empolguei aqui, veio para falar, já falei.
Então tem muitas coisas, assim, tem muitas coisas. E a minha aluna escreveu assim: essa jornada que é infinita, esse caminho que é sem volta. E porque quando a gente vê, a gente não consegue desver. É uma coisa que eu sempre falo nas mentorias, no grupo de constelação. A gente começa a cavar e cada vez mais a gente precisa do conhecimento para poder ir se orientando dentro dos buraquinhos que a gente cava. Mas a gente vê o resultado na vida da gente, e isso traz motivação. A gente vê o resultado, que às vezes olhar para uma dor que causa muito sofrimento traz um resultado positivo. Mas a gente junto, né? A gente consegue. A jornada de autoconhecimento guiada por você fica muito mais leve. Ai, Vânia, querida, sabe que eu tô aprendendo a aceitar elogio, né? Acabei de falar para aceitar elogio aqui, não vou ficar dando desculpa agora. Obrigada, amada. Tudo certo, então, vamos começar no conteúdo? Primeira coisa que eu quero conversar com vocês, estou olhando as carinhas de vocês aqui, estou bem feliz de vê-las. Coisa boa. Primeira coisa que eu quero começar, e que tu vai anotar aí já, de primeira. Para iniciar essa jornada, né, esse trajeto aí que a gente vai percorrer, essa caminhada dentro da gente, essa prática de colocar todo esse conhecimento das 8 noites mais essas 4 noites, né, para a gente avançar na nossa vida, nós vamos começar a pensar qual é a prioridade nesse momento, qual é a tua prioridade, o que é preciso melhorar nos teus relacionamentos. Não necessariamente precise ser um relacionamento de casal. Veja qual é a tua prioridade. O meu relacionamento que está mais difícil é meu com os meus pais, ou com a minha mãe, ou com o meu pai. O meu relacionamento que está mais difícil é com o meu filho, é com a minha filha. É comigo mesma. O meu relacionamento que está mais difícil é com o meu marido, com o meu namorado, é com a minha esposa. Então, eu quero, nesse momento, que você se concentre um minutinho. Quem não tiver a clareza ainda, fecha os olhos um pouco, respira, procura compreender a sua necessidade e escreve aí qual é a tua prioridade para trabalhar nessas 4 aulas da jornada. Isso aí, escrevam. Escrevam porque vocês vão lembrar. Escrever é tirar do mundo das ideias. É a gente colocar no papel, tirar das nuvens dos pensamentos, materializar mais, né? Escrevendo o teu objetivo, tu já sabe onde tu quer chegar, o destino dessa jornada. E o caminho a gente vai fazer junto. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente já abriu a porta para entrar, para chegar. Então, nesse momento, nós estamos abrindo a porta, cada um aqui no seu tema, tá? Vamos lá, então, minha gente. Vamos lá. Eu vou começar a falar do primeiro ponto, que eu vim falando de desestruturação, né? Eu coloquei lá no grupo para vocês alguns pontos que a gente vai trabalhar. O primeiro deles eu já comecei a falar. Desestruturação. Por quê? Simples. Porque o que não está te levando adiante nesse teu relacionamento é algum posicionamento teu. Às vezes eu penso, mas a pessoa que se relaciona comigo é invasiva, ela me dá opinião quando eu não peço. Mas eu quero que ela me dê opinião e ela não me dá, mas eu quero que... Primeira coisa que nós precisamos desestruturar. Como que tu pode fazer para olhar para essa pessoa do jeito que ela é? Como? Não do jeito que tu quer que ela seja. Esse é um pensamento da nossa criança, que olha para os pais e quer receber o amor daquele jeito que imagina. Não consegue ainda reconhecer os seres humanos que os pais são e o que eles podem dar. Então, a gente vem com esses buraquinhos para o mundo, para a vida. Quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós criamos projeções da imagem da pessoa. Perceba se tu tá te relacionando com a pessoa ou com a imagem, a projeção que tu criou da pessoa. Os rótulos. Mas fulano não tem paciência. Mas o que será que eu estou fazendo também? Qual o meu 50% da responsabilidade? Será que a gente está conseguindo dialogar, construir junto? O que está incomodando ele? Por que não está havendo essa troca? Então, o que é preciso para a gente desestruturar? Primeiro, ver a pessoa como ela é.
ver a nós mesmos como nós somos. E isso começa a acontecer com um alinhamento de visão dentro de um relacionamento. Esse alinhamento de visão, ele pode ser feito entre um casal, ele pode ser feito entre amigos, ele pode ser feito em qualquer relacionamento que vocês tenham escolhido aí. Pelo diálogo com quem a gente convive, sem se ofender, sem levar as coisas para o lado pessoal. A gente pode encontrar os pontos que a gente precisa melhorar. A gente pode expandir a pessoa que a gente é por meio dessas conversas, que não são ofensivas, que podem ser conversas pelo amor, porque muitas coisas que a gente acha que a gente é e tal, as pessoas estão vendo e a gente não está vendo. Às vezes nós também, para poder ter uma abertura de chegar na pessoa e falar coisas que a gente está vendo nela, precisa uma aproximação, precisa ser com amor. Lembram da linguagem no diálogo? Que uma pequena porcentagem são as palavras lá que a gente usa, mas é o jeito que a gente fala, são os gestos que a gente faz, é o tom de voz que a gente usa. Então, para começar, o primeiro ponto na caminhada desse nosso objetivo aqui, para esse relacionamento, vamos começar a olhar para a pessoa como ela é. Vamos observar 3 características que tu considere uma qualidade dessa pessoa. Agora, escreve aí. 3 características que tu considera qualidades nessa pessoa. Quem colocou pai e mãe nessas pessoas. Onde a gente põe o nosso foco, a gente faz crescer. Gente, essa jornada é prática. Vamos se trabalhar. Vamos ver os resultados. Isso depende de nós. Anotem aí com calma. Deixa eu olhar aqui para vocês. Vamos fazendo um legalzinho quando terminar. São pontos simples, mas vocês vão ver a transformação na simplicidade. Aham, Neuza terminou. Darcy também. Aham, Rosimari. Carol. Escrevam com calma aí. Aham, Severina. Ana Cláudia. Joane também? Ótimo. Aham. Muito bom. Deixa eu só esperar aqui. Tem algumas pessoas ainda anotando. A Denise também terminou. Ótimo. Acho que todos terminaram, né? Uhum. Tá. Essas 3 qualidades, tá? Vamos pensar só nelas agora. Vamos pensar só nelas, tá? Substituir os rótulos. Vamos expandir, tá? Vamos expandir o que a gente está vendo dessa pessoa. Agora tu vai colocar aí no papel 3 coisas que tu acredita que essa pessoa precisa melhorar. Estamos falando só da outra pessoa por enquanto. 3 pontos. Tranquilo, Adriana, não conseguiu escrever 3. Às vezes é o poder do nosso olhar que ainda está embaçado, né? Que as pessoas vão muito além do que a gente rotula elas, né? Sim, Dalzira, vai ficar gravado. Fica tranquilo. Vai ficar gravado, sim. 3 pontos que tu acredita que a pessoa precisa melhorar. Escreva. Tô vendo aqui os que já terminaram. E a gente vai constelar, hein, gente? Muita coisa hoje. 1 horinha bem aproveitada. Ai, ai. Vejam como às vezes é mais fácil achar pontos que a gente acha que a pessoa tem que melhorar do que as qualidades, né? Essa é uma visão que a gente tem da gente também, tá? A gente está começando olhando para o outro. Ótimo, acho que todos conseguiram escrever, né? Vamos lá. Agora, eu quero que tu observe, vamos percorrer nossa família, vamos percorrer esse relacionamento. Quais os padrões de relacionamento que tu observa na tua família?
O que que tu viu do relacionamento dos teus pais? Pode ser em uma palavra, em uma frase. O que que tu viu do relacionamento dos teus avós? O que que tu viu do relacionamento das pessoas próximas, teus tios, tias? As pessoas que foram exemplos para ti. Quais os padrões que tu consegue identificar? Escreve no mínimo uns 3. Vamos fazer um mapeamento. Estamos abrindo as portas aí para a solução. Primeiro ver, né, e reconhecer. Os passos das falas sistêmicas estão aqui na nossa prática também. Ai, Elisa, desculpa, eu não vi tua mensagem aqui. Mas a colega já te respondeu. Quais são os padrões que tu observa nos relacionamentos na tua família? Escrevam, gente. Não tenham vergonha de botar no papel aí. Que às vezes a gente pensa umas coisas que até não é fácil nem escrever, né? Pode ser padrão bom também, tá? Escrevam o que vier aí para vocês. Obviamente que a gente está aqui para trabalhar as nossas limitações, mas o padrão bom, ele é maravilhoso de ser repetido, né? A gente pode fazer crescer nas nossas relações também. Coisinhas que às vezes a gente nem para pensar. Não, Aline, a gente está falando dos padrões. Essa última atividade, assim, ó, é para anotar dos padrões da tua família. Quais os padrões tu observa nos relacionamentos que tu vê na tua família? E agora, o próximo, a gente vai colocar dentro desse relacionamento que a gente escolheu no início da aula, essa pessoa ou essas pessoas, qual o padrão repetitivo que tu observa dos teus familiares e na relação com essa pessoa. Te esforça para encontrar, porque normalmente aparece bem claro, coisas que a gente nem tinha imaginado. A gente pensa, não, mas comigo isso não acontece. Observa, procura trazer semelhança, vamos incluir. No teu relacionamento com essa pessoa, quais os padrões vêm se repetindo? O que que tu vem honrando do teu sistema familiar? Então, estamos falando aqui só do que a gente sabe racionalmente, né? Do que a gente lembra. Na constelação, a gente vai trabalhar mais além. Nós vamos começar hoje um pouco diferente. Vendo se o nosso racional está condizente aí com o que vem aparecer, né, na linguagem da alma, na linguagem da constelação. Hoje vocês vão trabalhar mais, anotar mais, para a gente começar a mapear e depois trazer o conhecimento para alinhar com tudo isso. Estão conseguindo encontrar semelhanças? Sim. Se alguém tiver dificuldade, tudo bem também. Anota o que conseguir. Depois pode vir mais clareza. Uhum. Algumas respostas a gente já está tendo aí. Beleza, podem descansar um pouco agora das anotações. Vamos conversar um pouco mais a respeito de teoria. Primeira coisa, gente, para a gente poder... semelhanças todas, diz a Ed. Que legal, que bom. Lembrem que às vezes a gente não se permite viver relacionamentos saudáveis e de sucesso porque a gente sente que não vai pertencer, né? Porque às vezes a gente não viu relacionamentos ou vimos até nos nossos pais, mas lá atrás, nas gerações passadas, tem algumas coisas que não foram adiante. E a gente pode estar honrando tudo isso, né? Então é importante. Uma informação que eu quero trazer para vocês que eu acho bem importante, né, a respeito da importância da gente estar no nosso lugar. Como que a gente vai se relacionar com outra pessoa se a gente realmente não souber quem a gente é e se a gente não estiver no nosso lugar? No nosso lugar, a gente consegue prosperar, encontrar o nosso caminho. A gente consegue... Semelhanças boas ou ruins, tá, Fátima? Semelhanças boas ou ruins. A Fátima mandou uma mensagem aqui no privado. Vão fazendo de forma bem intuitiva. Não se preocupem certo e errado e
fazer tudo assim. Vamos trazendo as informações de forma bem intuitiva, tá? Não fiquem preocupados, assim, se estão anotando certo, se não estão. Vamos deixar o campo também agir, né? Isso aí, vamos lá. Que eu vinha falando, então, do nosso lugar, né? Na visão sistêmica, algo que eu acho muito importante, que normalmente eu faço na primeira constelação, quando a pessoa chega, é encontrar o lugar dela na família. Por quê? Porque, às vezes, tem alguma gestação que não veio à vida, tem abortos, tanto provocados quanto espontâneos, né? 60% das gestações são abortos espontâneos. Isso é ciência, né? Muitas vezes a gente não sabe. Então, se a gente vai olhar toda a humanidade que está vivendo aqui, é 40% das gestações. Eu sempre falo que eu mesma posso ser mãe e ainda não sei. Mesmo uma gestação que tenha durado um dia, algumas horas, precisa ser incluída, porque depois eu tenho um filho, esse filho ele não é o primeiro, ele é o segundo ou ele é o terceiro, né? Eu mesma achava que era a primeira. Fazendo os movimentos sistêmicos, eu pude reconhecer que eu sou a segunda filha dos meus pais. Quando a gente não está no nosso lugar na família, a gente não tem clareza para vivenciar a verdade dos relacionamentos. Por quê? Porque a gente começa a honrar dois caminhos, a gente fica em dúvida, a gente que acha que gosta de um tipo de pessoa, daqui a pouco gosta de outra. A gente acha que se sente amada de um jeito, cobra dessa pessoa aí que vocês estão anotando, né? Cobra uma coisa, a pessoa faz, a gente se sente insatisfeita, daqui a pouco a gente quer outra. Nunca é suficiente. Então, há uma importância grande a gente encontrar o nosso lugar, no nosso lugar que a gente prospera. Meus professores falam que é como se existisse um cabo de energia, USB, assim, né? Falando da modernidade de novo. Estou muito moderna hoje, é spoiler, é USB. Coloca o cabo USB em cada pessoa aqui, que ela tem o seu lugar. Não adianta colocar um carregador de celular que não é daquele celular, vai levar 4 horas para carregar. Entendem? Com a gente funciona assim. Quando a gente encontra o nosso lugar, nós conseguimos ter energia total para ter clareza e vivenciar os relacionamentos. Então, o ponto dessa aula que eu quero chegar é que a gente possa agora fazer uma inclusão. A gente vai fazer a nossa primeira constelação de hoje, tá? Deixem toda essa informação que vocês anotaram aí e nós vamos fazer um movimento de inclusão de todos que não vieram, para que a gente possa encontrar o nosso lugar e seguir com os próximos pontos do conteúdo. Beleza? Eu vou pedir que a... Vamos ver aqui. Pode ser a Carol? Tu pode, Carol? Pode entrar? Beleza. Vou destacar a imagem da Carol aqui. Ótimo. Pode entrar, Carol, no campo. A Carol vai entrar no campo dos excluídos, tá? Todos nós podemos nos concentrar. Tá forte, né? Todos nós podemos nos concentrar nesse momento e olhar para ela. Nós não sabemos quantas pessoas, todos os nossos sistemas, né? Mas nesse momento a gente abre uma porta para olhar para todos esses campos. Sintam e percebam como vocês se sentem olhando. Vamos só observar. O que tu sente aí, Carol? Nossa, uma mistura de frio, calor, suor, muito incômodo, horrível. Vocês podem anotar as percepções ao olhar para o campo da Carol. O que vocês sentem olhando para os excluídos? Fazendo esse primeiro movimento de olhar, ver quem ainda não foi visto. Pode desligar, que é uma primeira. Todos nós podemos olhar. E nós podemos falar olhando para ela. Agora eu vejo você. Você também faz parte. Para que eu possa ocupar o meu lugar, e viver relacionamentos saudáveis. Vejam quantas vozes para serem ouvidas.
Muda alguma coisa aí, Carol? Sim, totalmente. É como se eu tivesse voltada para o que você vai falar, sendo o canal de inclusão, assim, o canal que eu vou pertencer. Uhum, uhum, uhum. Todos nós agora podemos dizer: aqui e agora encontro o meu lugar. Aqui agora encontro o meu lugar. O meu lugar que é leve. Meu lugar que é leve. Uhum. O meu lugar onde eu vejo a verdade. O meu lugar onde eu vejo a verdade. O meu lugar onde eu vivo a verdade. O meu lugar onde eu vivo a verdade. Pede outra farmácia, Uhum. Tudo bem aí? pede outra farmácia. Pode sair do campo, por favor, Carol. Vou desligar teu microfone, dar uma movimentada no corpo aí. Ótimo. Quem quiser anotar as percepções, fique à vontade. Tem alguém que não está se sentindo bem? Severina? Escreve para mim, faz favor, Severina. Eu não vou abrir muito assim para vocês falarem, senão a gente vai passar muito de 1 hora, tá? Se puder, escreve aí, faz favor. Quem quiser, escreve no chat. Que nem sempre a gente se sente confortável ao olhar para os excluídos e nem sempre a gente se sente confortável ao encontrar o nosso lugar. Por quê? Porque quando a gente encontra o nosso lugar, nós não temos mais desculpas para não vivenciar as coisas que a gente quer, para não ver os relacionamentos do jeito que a gente quer. É um movimento assim bem profundo que parece simples. Pressão nos olhos. Uhum. A gente olha para tudo isso. Vocês podem falar tudo isso aqui e agora, que está comigo, mas não é meu. Eu entrego a origem para que seja curado com muito amor e consciência. Respirem, a cada expiração soltem o corpo. Parece que me senti uma melhora, sentindo que conquistei meu lugar. Muito bom, Neuci, muito bom. As pernas começaram a tremer, as pernas acordando para a gente caminhar no nosso lugar. O corpo pesado, muitas vezes, é o peso de ter sustentado um lugar que não é nosso por muito tempo. Pressão nos olhos. O que nós temos dificuldade de visualizar da nossa verdade mais profunda? Como que é visualizar essa responsabilidade de estar no nosso lugar e poder caminhar, realizar as coisas que a gente quer nos nossos relacionamentos? Percebam a mensagem que esses sintomas trazem para vocês. Que no nosso lugar é leve, mas também é uma novidade para nós encontrar o nosso lugar. Dor na lombar e sono. Uhum. Olha para tudo isso, acolhe, porque estamos trabalhando no físico também. Né? Quantas e quantas pessoas e coisas não foram vistas? E uma coisa que vem bem forte para mim agora, de novo, é a questão dos amores não vividos, dos relacionamentos, sabe? Que as pessoas não puderam viver lá atrás. A frustração de ter que abandonar um amor, muitas vezes para casar com outra pessoa. Momentos onde pessoas se sentiram injustiçadas em relacionamentos por não poderem se expressar. Então, vem algumas informações aqui, porque isso também são excluídos, né? Também são excluídos, a gente não fala só dos abortos, né? A gente olha para toda essa atenção, boceja, bota para fora. Vamos seguindo aqui com o conteúdo, depois a gente vai conversando mais e liberando. Confiem, tá, gente? Não se impressionem com os sintomas físicos. Confiem, confiem. Que agora o importante é que quando a gente começa a encontrar o nosso lugar, a gente traz mais essa leveza, a gente pode começar a falar de posicionamento. Como que nós estamos nos posicionando? A gente pode começar a falar de feminino e masculino. A energia do feminino, ela é uma energia mais acolhedora. Ela é uma energia mais passiva,
Dentro de uma relação, quando a gente se coloca num lugar de ouvir a pessoa, sem interromper quando ela está falando. Comecem a se observar os posicionamentos. A energia do masculino, ela é uma energia mais realizadora, mais ativa, mais ação, problema-solução, né? A gente colocar mais em prática. Colocar mais em prática as coisas que vêm do nosso feminino, assim, a gente ouvir, observar, se permitir receber. E quando a gente entra na energia do masculino, a gente realiza, a gente se sente mais polarizado, assim, mais forte, né? Agora, nós somos 50% feminino, 50% masculino. Somos 50% mãe, 50% pai. Homens e mulheres, tá? Agora, por exemplo, num relacionamento de casal, quando uma mulher é extremamente masculina, vamos pensar no pertencimento, onde cada um ocupa o seu lugar. Vocês acham que existe espaço para esse homem ocupar o lugar dele? Aqui nós não estamos falando de feminismo, de machismo, nada a ver com isso. Não entra nesse mérito de forma alguma. Até porque eu nem estudo essas teorias, essas coisas, respeito quem estuda, mas não são as teorias que baseiam o meu trabalho. A gente está falando de energia. Energia é que nem ímã. Um casal e uma relação de amizade, uma relação familiar, a gente só consegue ficar unido quando tem um mais e um menos. E isso nós estamos falando de momentos. Quando a gente vê que a pessoa chega numa energia meio raivosa, meio agressiva, meio realizadora, meio masculina, a gente vai lá e toma na pessoa também, resolve. Dá conflito. Então, pensem comigo, mais com mais dá conflito, repele. Vamos começar a observar, não levar para o pessoal a energia que a pessoa está tendo naquele momento. Estou trazendo um resumo aqui do feminino e do masculino. Comecem a observar essa relação aí que vocês anotaram. Momentos onde acontece o choque, masculino com masculino. Quando que eu entro nesse masculino, nessa imposição? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se submeter, mas existem formas. Vou dar um exemplo para vocês. Já que é um curso prático, o exemplo, para mim, são as melhores coisas são os exemplos, né? Quando uma pessoa fala algo que eu não gosto, o meu primeiro impulso é reagir e, tipo, como se falasse assim, cala essa tua boca, tu não sabe nada da minha vida. Na defensiva, masculino total. Tipo, eu não vou passar por isso, eu não vou estar ouvindo esse tipo de coisa. Como eu procuro fazer hoje, venho tendo resultados maravilhosos, inclusive em namoro e tudo. A pessoa vem, acontece isso daí, eu olho, ó, seguinte, me dá um tempo, não me senti bem com o que tu falou, não tá legal. Se eu conversar agora contigo, não vai dar boa coisa. Me dá 10 minutos que eu vou ali fora respirar. Quando eu me sentir preparada, a gente conversa nesse assunto. Talvez seja amanhã. Vejam a diferença. Por mais que tu ainda esteja com teu masculino aflorado, o posicionamento faz diferença. Porque vai dar um tempo para a pessoa pensar no que ela disse, vai dar um tempo para a gente pensar no que a gente recebeu e em como a gente recebeu. E eu vou dizer para vocês que até hoje, em 100% dos casos que eu consegui fazer isso, teve muito reconhecimento, inclusive da pessoa, para ela examinar a energia e a reação que ela teve naquele momento. Então, percebam que a gente dá uma respirada, realmente não levar para o lado pessoal as coisas, e se posicionar feminino e masculino, da mesma forma que duas pessoas muito no feminino não vão além. Normalmente são casais daí que são mais amigos, que estão naquela relação mais, né, que, tudo tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, não tem muita força de ação, a coisa não anda, às vezes se vitimiza. Então, como que está o nosso posicionamento em relação a esse relacionamento com essa pessoa? Tá mais com mais? Tá menos com menos? Água morna? Como é que tá? Como é que eu estou sentindo? Ou está num equilíbrio, quando a pessoa tem uma energia dentro dela que está muito masculina, eu consigo entrar no feminino e me posicionar. Eu dou limite, mas eu não perco a razão. Faz sentido para vocês? Deixa eu olhar para vocês aqui. Isso tudo aqui, quantas e quantas vezes a gente já ouviu em tantos lugares? Isso também é visão sistêmica. Observem nesse objetivo que vocês escolheram para essa jornada.
qual o posicionamento principal que precisa ser transformado hoje por ti. Não estamos falando da outra pessoa. Porque a mudança começa dentro da gente. Vocês lembram que eu falei da pessoa que estava acompanhando a maratona? O ex-marido dela nem sabe que ela está fazendo a maratona, eles nem conversam. E pela primeira vez, depois de um movimento de constelação e de conhecimento, algumas coisas que se abriram ali dentro dela. Pela primeira vez em 4 anos, ele atravessou a rua para entregar o filho para ela. Vejam, assim, uma mudança de posicionamento interno, não foi nem externo. Isso não é coincidência, gente, porque eu vejo isso na minha vida. Muitas coisas eu ainda não consigo fazer. Muitas coisas ainda não dão certo, o ideal de como eu queria. Mas hoje também eu venho me posicionando de uma forma que eu consigo reconhecer mais rápido. Porque às vezes a gente vai errar. A gente vai mais com mais ali e toma, né? Às vezes isso acontece, somos seres humanos. Mas eu muito logo eu já procuro dizer, ó, tá, não é nada contigo, é meu, daqui a pouco a gente conversa. Já tira a atenção. Tira a atenção. Então vejam nesse momento qual o principal posicionamento que vocês precisam transformar a respeito dessa pessoa, para ir além. E isso é um exercício, porque existe um equilíbrio entre a gente não se submeter. Será que a gente diz sim demais ou a gente diz não demais? Não, isso não, na defensiva. Ou sim demais para não se incomodar. Nenhum dos extremos nos leva adiante. Se precisarem, anotem ali. Deixa eu ver. Não me senti merecedora de ter relacionamento. Os poucos que tive sempre dei um jeito de cancelar. Medo da dor e do sofrimento. Sim. Isso passa pelo medo de ser abandonado, isso passa pelo medo de ser rejeitado. Medos, muitos medos que não são nossos, estão conosco. A gente vai estudar muita coisa aí, né, nessa jornada a respeito disso também, muitas respostas, né? Existem, gente, também uma coisa boa de lembrar, aí eu vou entrando nos assuntos assim, mas tá tudo certo. É que vai vindo os conhecimentos, né? Existem as necessidades da mente, por exemplo, que é um assunto que a gente não vai entrar hoje, mas são 6 necessidades da mente, de qualquer ser humano, né? Isso é estudado, isso é ciência também. Eu gosto de dizer que às vezes as pessoas acham que eu tiro as coisas da minha cabeça, né? Medo de ser trocada, sim, Ed. Tudo vem do medo, né? Essas coisas vêm do medo. As necessidades da mente, todos os nossos hábitos, todos os nossos posicionamentos atendem no mínimo 2 necessidades da mente. Se esses posicionamentos não estão nos levando adiante, mas eles estão atendendo essas 2 necessidades, a gente se sente segura. Mesmo que os relacionamentos estejam ruins, dentro de nós, inconscientemente, há uma segurança. Então, a gente estuda as necessidades da mente para poder preenchê-las com coisas que nos levam adiante e vir se posicionando nos relacionamentos de uma forma mais acertada. Então, tudo isso existe. Existem muitos caminhos de solução. A gente não vai conseguir falar de todos hoje aqui, já tem bastante assunto, né, para a gente falar. Então, vamos devagar. Vamos lá, gente. Estão conseguindo anotar aí? Depois vocês podem ver a gravação, tá? Estou vendo aqui o que eu já falei e o que eu ainda não falei, tá? Uma perguntinha para a gente se fazer também dentro desses posicionamentos, né? As minhas atitudes nesse relacionamento, as minhas atitudes no geral, constroem ou destroem essa relação? Qual é a minha intenção? Todas as relações, Elisa. A relação que tu escolheu no início da aula para ser o teu objetivo aqui da jornada. Todas as relações. Às vezes eu trago para o relacionamento de casal porque é uma forma fácil da gente compreender, né? Mas isso serve para todas as relações. Todas, todas, todas. São chaves, assim, de todos os tipos de relacionamento. Importantíssimo. Então, perceba, as tuas atitudes, né? Constroem ou destroem? Quais as tuas intenções? Qual a tua intenção quando tu cutuca essa pessoa aí para alguma coisa? Qual a tua intenção? É construtiva? Porque também tem jeito, né? Ah, eu sou super verdadeira, eu falo tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas é porque a pessoa precisa ouvir. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Lembrem que só existe amor onde existe respeito, a gente respeitar o espaço da pessoa, para que ela respeite o nosso. Obviamente que a pessoa tem os defeitos dela também.
Só que a partir do momento que a gente tem conhecimento para se posicionar diferente, o que a outra pessoa faz já não me afeta mais. Eu consigo entender que é dela. Eu consigo separar as coisas para poder entender que o que eu faço às vezes com ela é meu. Às vezes é aquela birra da criança, é aquela coisa, tem que ser do meu jeito. Mas será que eu parei para me perguntar, mas por que que não pode ser do jeito do outro? Porque às vezes vai dar um resultado até melhor, mas a gente não para se questionar dentro dessas relações se é uma necessidade de ser sempre do nosso jeito, se é um controle, seja a educação dos filhos, seja qualquer relacionamento, como eu venho dizendo aqui para vocês. Então, nós estamos levantando muitas questões hoje, para a gente começar a pensar, para vocês virem recebendo respostas, né? Será que essas atitudes despolarizam o meu relacionamento? Como que é isso? Porque assim, gente, todo e qualquer tipo de atitude que vocês venham tendo, que a pessoa não reage bem, procura um dia mudar um pouquinho essa atitude. Se tu reage com grito, reage um dia com silêncio ou falando baixo. Mesmo que dentro de ti aquilo esteja assim, ó. Entendem? Vamos ver a facilidade, Lúcia. Estamos aqui para encontrar a solução. Se a gente não acreditar que é fácil a transformação, quem vai poder fazer a transformação por nós? Nós estamos trazendo pequenos passos, pequenas coisas. A gente não vai acertar sempre. Mas se permitam colocar em prática, vendo a facilidade, o poder do nosso olhar. Eu estou vendo a facilidade ou a dificuldade? Né? Às vezes eu estou no lugar de vítima, mas é muito difícil. Eu estou no lugar de herói, mas é difícil. Então eu tenho que salvar, fazer tudo por todos. Ou eu estou no lugar de vilã, falando das posturas um pouco aqui. Não, tem que ser do meu jeito, é assim que eu vou fazer, não quero nem saber, porque isso aqui é difícil. Isso, se não está te levando adiante, observa. Observa isso. Eu sei que a rotina não é uma coisa fácil, mas vejam quantos passos a gente já conversou hoje aqui. Começar a aceitar a pessoa como ela é. Silenciar mais, ao invés de falar no impulso. O jeito de falar. Vamos começar a observar. Nós estamos construindo, né? Estamos construindo as coisas. As coisas têm um sentido, as coisas têm uma ordem. Estamos falando de energia, estamos falando da forma de desconstruir os nossos posicionamentos e de reconstruir, de polarizar nosso relacionamento. Qual a minha necessidade de colocar tudo para fora na hora? Porque às vezes eu estou julgando a pessoa, que ela fala tudo o que quer, do jeito que quer, mas eu estou fazendo igual. E aí as pessoas dizem assim, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Tudo bem, a gente não está falando aqui em certo e errado. Mas quais os resultados isso está trazendo para mim? Tem bastante coisa, bastante coisa. Agora eu vou propor para vocês, dentro de tudo isso, né, que vocês possam pegar essas anotações e, se tiverem coragem, se tiverem disposição, vocês conseguirem fazer um exercício prático de alinhamento de visão com a pessoa que vocês escolheram. Eu fiz isso numa turma da mentoria e as pessoas que fizeram tiveram resultados muito bons. A Carol é uma pessoa que pode falar, pode estar podendo falar agora, Carol, a respeito desse exercício do alinhamento de visão que tu fez. Só para as pessoas entenderem a importância. Pode ativar teu microfone, fala para nós aí um resumão. Sim, porque é um questionamento guiado, né? Então você vai olhando os pontos que você acha que na verdade você criou aquela sua crença e você lida com aquilo e não com a realidade. E aí, a partir desse exercício guiado, então você vai tomando consciência do que é a sua parte, do que é o que você imagina e o que você pode mudar. Sim, é bem interessante, porque às vezes a gente imagina algo que a gente não gosta que a outra pessoa faz, a gente imagina que tem uma intenção. E quando a gente vai conversar com a pessoa, a intenção da pessoa é completamente diferente. Ela nunca se deu conta que aquilo toca negativamente em nós, porque aquilo serve para ela. E vice-versa, né? A gente também se abrir para ouvir. Tem coisas que a gente pensa, nossa, mas eu faço isso, isso para mim é construtivo, isso é uma forma de demonstrar amor. Mas a pessoa não se sente amada daquela forma. Então, a gente poder fazer esse alinhamento. Se tu não tem contato, obrigada, Carol.
Se tu não tem contato com a pessoa, procura fazer um exercício de autoconstelação na tua imaginação. Fecha teus olhos, te concentra, te imagina conversando com essa pessoa. Eu já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Parece doideira de início. Só que assim, eu lembro de uma pessoa que eu estava namorando um tempo atrás, tinha algumas coisas que eu estava precisando falar para ele. E eu via ele todos os dias, era meu vizinho aqui. Só que eu não estava encontrando por onde falar. Eu estava me sentindo constrangida, não estava me sentindo legal, eu achei que eu ia ser idiota com aquelas coisas. Um dia eu sentei aqui em casa, fechei meus olhos, me concentrei, sentei numa cadeira, botei uma cadeira na minha frente, como se ele tivesse sentado na minha frente. Fechei os olhos e eu tive uma conversa, como se ele estivesse ali mesmo. Eu fiz um exercício de autoconstelação. Falei todas as coisas que eu estava sentindo. Às vezes eu abria os olhos, olhava para a cadeira, porque os objetos podem ser representantes, sim. No workshop da autoconstelação a gente usou objetos, né? É uma coisa que vai estar disponível também a partir da semana que vem para vocês. E foi incrível, gente, porque depois, quando eu fui conversar com ele, outras coisas, ele trouxe alguns reconhecimentos que parecia que realmente a gente tinha conversado pessoalmente um com o outro. Ele falou, mas eu às vezes tenho tais e tais atitudes também, que eu sei que são coisas assim que não é legal para ti. E eu assim, ó, meu Deus, sério que essa pessoa tá dizendo isso? Eu me autoconstelo sem saber, guria. Olha aí, Ed. Olha aí. Por isso que a gente se constela 24 horas por dia. Tudo é palavra, palavra constrói. A gente constrói pelo conhecimento, sem os emaranhamentos, né, pelo amor, para fluir. Ou a gente constrói sem conhecer as leis sistêmicas, sem conhecer nada e trazendo palavras que não são legais e depois os emaranhamentos lá na frente que a gente vai ter que resolver. Né? Eu já fiz esse movimento até com meus filhos e dá muito resultado, olha, Darcy. Com filho, então, o que a gente faz numa constelação, né? Às vezes a pessoa diz, estou com muita raiva do pai, da pessoa que está representando o pai. Eu fecho meus olhos, eu vejo meu pai na frente, eu digo, eu sinto muita raiva de ti, meu pai. Ver, reconhecer, e a coisa vem acalmando. As palavras vêm para a gente falar. E em algum momento eu pude falar pessoalmente para ele algumas coisas com calma, coisas que eu dizia apontando o dedo na cara dele, nunca deram resultado. Ele é o grande, não interessa o que ele faz, o ser humano que ele é, o que ele pode me dar, o que ele escolhe para a vida dele. Eu sou pequena, eu não tenho direito de julgar, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém que veio antes. Eu tenho direito de aceitar, de respeitar e escolher fazer diferente. Enquanto eu não aceito, eu faço igual. E muitas coisas fiz igual na minha vida. Mas muito, muito, muito do que meus pais são, e são maravilhosos, cada um do seu jeito, tanto os erros, os acertos, as coisas que eles puderam fazer por mim, pais super jovens, tudo me ensinou. Tudo vem construindo a pessoa que eu sou hoje. É a história perfeita para mim. E hoje eu posso dizer isso para eles, com amor, coisa que eu não sabia fazer, que eu falava de qualquer jeito que eu desrespeitava. Então percebam aí nesse relacionamento que vocês escolheram. O que está precisando de uma aceitação? E tem outra coisa. Às vezes eu vi aqui, né, no comentário, às vezes o marido é muito masculino, o marido é... Sim, mas essa pessoa sempre foi assim, desde que a gente conheceu ela. Pela mudança do nosso olhar, a gente começou a observar e perceber. Transformando os nossos comportamentos, a gente observa se essa pessoa se transforma ou não. Né? Então, a gente não é assim, ele é assim, então não adianta nada que eu fizer vai transformar. Sempre está nas nossas mãos. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. Se a pessoa estiver disposta a alinhar a visão e ter um recomeço no relacionamento, é possível. Meus professores falam que é muito mais fácil reconhecer a mesma pessoa do que começar um novo relacionamento. Mas, para isso, precisa um querer dos dois. Né? Tive um alinhamento com um cara que estou conhecendo e foi muito fortalecedor. Expor, trazer clareza, exato. E o meu professor Hilário Trigo, ele diz que onde não existe diálogo, não existe relacionamento. Vejam que forte isso. Quantos relacionamentos não têm diálogo? Quantos? Né? Então, observa aí. Como que tu te sente amada? O que um relacionamento precisa para ter sucesso para ti, na tua cabeça? O que é mais importante para ti, né? Depois tu pode te perguntar, será que é isso mesmo? Será que eu tô certa? Nós vamos passar por esses questionamentos de novo nas aulas.
mas já tem alguns passos para a gente começar a dar aí, nessa nossa primeira noite desse curso. Vai ficar gravado, se deem esse presente de reassistir. Já outras coisas vão chamar a atenção de vocês. É um intensivo, são 4 noites. Aproveita esse conteúdo, bota em prática, que às vezes a gente desmerece algumas soluções fáceis e simples, né? Porque a gente está focado no problema. A gente quer uma solução milagrosa que desça dos céus e resolva tudo, todo mundo mude, as pessoas mudem, essa pessoa que eu me relaciono muda, só assim eu vou ser feliz. Mas não é assim que acontece. Eu esperei mais de 26 anos por isso e não aconteceu. Está acontecendo agora pela mudança do meu olhar, as minhas alunas estão vivenciando isso. Pela mudança do olhar delas, as transformações nas pessoas que convivem com elas. Vamos trazer as rédeas para as nossas mãos. É escolha nossa. Cada coisa no seu tempo, cada pessoa no seu ritmo. Porque isso é libertador. É libertador. Temos muitas coisas para estudar. Eu quero fazer um diagnóstico sistêmico, abrir um campo aqui para trabalhar. 3 minutinhos nós temos. Para a gente seguir nessa energia, tá? Se ligar mais no feminino, dar mais uma olhada para nossa mãe e poder ver o que em relação a nós com a nossa mãe, esse portal de todo feminino, pode trazer respostas para esse relacionamento que tu escolheu, que é o teu objetivo da jornada, tá? Eu vou destacar a imagem de 2 pessoas aqui. É muito mais difícil olhar para si e se mudar, mas depois isso tudo fica mais fácil, verdade, Às vezes a gente encontra algumas coisinhas dentro da gente que não é muito fácil olhar, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Neuza, pode entrar? A Neuza vai entrar representando a nossa mãe. Todos nós podemos nos concentrar. Cada um aqui agora está representando a si mesmo. Fechamos os olhos, respiramos. Sente a energia do teu lugar. Todo esse conteúdo reverberando e trabalhando dentro de ti. Todos esses pequenos passos que tu está escolhendo dar em direção à tua evolução. E aos poucos tu abre teus olhos e observa a Neuza, o campo que ela está representando. A mãe de cada um de nós aqui. O que essa mãe está espelhando para ti? O que tu sente ao olhar para ela? O que tu vem projetando, que tu sente que não recebeu da mãe? O que tu vem projetando nesse relacionamento? O que é possível melhorar? Como pode melhorar? Como tu te sente, Neuza? Pode ativar teu microfone aí, por favor. Minha respiração ficou bastante pesada. Uma emoção muito forte, assim. Uhum. Veja se tu consegue falar. Pode falar, Neuza, o que tu ia falar. Não é que seja uma coisa ruim, mas é um pouco pesado. Uhum. Uhum. Veja se tu consegue dizer assim, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Antes de ser sua mãe. Antes de ser sua mãe. Eu tenho a minha história. Eu tenho a minha história. Eu tenho as minhas dores e as minhas alegrias. Eu tenho as minhas dores e as minhas alegrias. Eu te amo do meu jeito. Eu te amo do meu jeito. Respira um pouco. Veja se faz sentido, se muda alguma coisa. É muito bom a gente reconhecer que os nossos pais tinham uma vida antes da gente chegar no mundo. Eles foram gerados, gestados, eles nasceram, tiveram uma infância, uma adolescência, cresceram, constituíram suas famílias do jeito que puderam, dando o melhor deles, entre erros e acertos.
Uma história muito longa antes de a gente chegar, achando que tudo que eles fazem é contra nós ou a favor de nós. A gente cura essa menina e esse menino que existe dentro de nós, que imagina que o mundo todo gira ao seu redor. E a gente coloca por um momento a nossa mãe no centro. Tiramos a nós mesmos do centro, colocamos a nossa mãe no centro. Um olhar de amor. Não que as mães estejam sempre certas, nós também não estamos sempre certos. Ao ver de cada um, né, o certo e o errado. Mas tudo é amor. Todo mundo busca amor. Como tu te sente, Neuza? Agora, conforme tu vinha falando, né, que... Pode deixar vir. Que nem sempre estão certas, mas que a gente tem que amá-las. E tu falando em amor, me veio uma leveza, assim, um reconhecimento. Uma emoção muito forte de reconhecimento. Uhum. Todos nós, nesse momento, podemos fechar os olhos, imaginar nossas mães à nossa frente. Quem não conhece a sua mãe biológica, imagine uma energia, uma presença, sinta. Observa essa mulher que te deu a vida, junto com o teu pai. Perceba as sensações ao olhar. E todos nós podemos falar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Sou muito grato. Sou muito grata. Eu amo você. Eu amo você. Quando eu te vejo, eu me vejo. Quando eu te vejo, eu me vejo. Quando eu te amo, eu me amo. Quando eu te amo, eu me amo. Independente de tudo que aconteceu. Independente de tudo que aconteceu. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Respire um pouco. Foi suficiente. Foi suficiente. Uhum. Percebam se tem mais alguma coisa que vocês queiram falar. Confiem nas informações que vêm para vocês. Devagarinho venham abrindo os olhos, quem quiser fazer anotações. Como está te sentindo agora, Neuza? Estou bem, eu só senti de pedir a bênção da mãe, de ser abençoada. Uhum. E tu, representando a mãe, veja se tu consegue falar assim. Eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha. Eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha. Uhum. É sentido, é decoração nesse campo aí? Muito, muito, Uhum. muito. Uhum. Ótimo. Muito obrigada, Neuza. Pode fechar teu microfone aqui também. Agora, a última atividade de hoje é que vocês observem essas sensações em relação à mãe e encontrem semelhanças das sensações que vocês têm quando se relacionam com esta pessoa que vocês escolheram no início da aula. Vamos ver se o que a gente pensou lá no nosso racional, das projeções dos relacionamentos anteriores como exemplo, vamos ver se está alinhado com a sensação do campo, desse nosso primeiro amor que é a mãe. Então, observem, anotem.
repetir. Tá, o que vocês sentiram olhando para o campo da mãe, que tem de semelhante com o que vocês sentem nesse relacionamento que vocês estão escolhendo trabalhar aqui na jornada. E assim iremos receber muitas respostas. Talvez, não, tudo, diz a Aline. Faz parte, Aline. É por aí a coisa. Às vezes o que a gente ainda não vê é porque o racional não está muito focado assim na linguagem da verdade. Muito igual, os mesmos problemas. Vejam só. Vejam só. Tanto com a mãe, para quem não escolheu a mãe, né? Tanto com a mãe, tanto com essa pessoa, ou quem escolheu a mãe, a Adriana está dizendo que escolheu a mãe, né? Vocês podem usar essas mesmas ferramentas, esses mesmos passos simples que a gente usou hoje. Se eu sempre reajo contra a minha mãe, não é isso, não é desse jeito. Começa a reagir falando baixo. Permite que a pessoa se expresse. Para que tu possa não perder a razão e poder dar um limite. Porque quando a gente perde a razão, às vezes a pessoa diz, mas tá grossa mesmo, não sei o que, não sei o que. Aí você vai, né? Você vai no limite. Vamos fazer essa transformação. Olhem as anotações de vocês de novo. E vamos colocar em prática. Pelo menos uma das coisas. Se tu não está conseguindo. Josi, escolhi a mãe e chorei muito. Faz muito sentido. Legal escolher a mãe também, né? Porque aí também já vem curando algumas coisas aí. Muito bom, muito bom. E essa pessoa que vocês sentiram de escolher é o que tem que ser mesmo. É o que tem que ser mesmo, tá? É o que é uma prioridade mesmo para resolver agora, tá bem? Gente, eu vou dar um print aqui, tirar uma foto nossa. Quem quiser abrir a câmera dessa nossa primeira aula, né? E vou colocar essa gravação depois no YouTube, vou postar o link lá para vocês. Vocês podem colocar perguntas, compreensões, coisas que vocês quiserem, tanto pelo WhatsApp, tá? Quanto pela gravação. Amanhã eu vou ver se eu organizo uma publicação no Instagram a respeito desses assuntos que a gente trabalhou hoje. Vocês podem escrever lá também, ver se eu faço um resumão, uma publicação que deixe mais claro lá para nós, tá? Neuci, eu escolhi minha filha, a sensação é de que ela tem o mesmo sentimento que eu tinha em relação à minha mãe. Acho que meu comportamento enquanto mãe é o mesmo da minha mãe. Pode ser. Bem legal a compreensão. É bem por aí mesmo, é sistêmico, né? Bora tirar nossa fotinho. Sorriam. Ai, coisa linda. Deixa eu colocar aqui. Gente, muito grata, tá, por vocês estarem comigo nessa primeira aula. Vamos dando os passos. Amanhã eu vou falar mais um pouco também a respeito dos próximos passos de estudo e tudo. Eu vou ir falando para vocês durante a semana. Hoje não deu muito tempo, né? Porque era muito assunto para a gente abrir, tá? 2 constelações também que eu queria fazer. Amanhã a gente já vai conseguir trabalhar as coisas com mais calma. Tragam as anotações de vocês, que nós vamos seguir nesse processo, abrindo mais as coisas aí que a gente anotou hoje, tá bom? Grande beijo, gratidão, sou muito grata por ter vocês aqui comigo, por vocês estarem dando valor para esse conteúdo que, por vezes, é tão simples, mas, gente, são as soluções, assim, que a gente precisa, tá? Tem muitas, né? Mas é um caminho, esse é um caminho. Deem valor para as coisas simples e vocês vão poder ver a transformação, tá bom? Boa noite, grande beijo, daqui a pouco eu posto a gravação, nos vemos amanhã. Beijão, gente. Tchau, tchau.